Uma mensagem de poder. Isaías prenuncia a vinda do Emanuel. Eis que a Virgem conceberá e dará luz a um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Mateus 1:23. A presença do Emanuel, Deus conosco, se evidencia através da revelação da sua graça e presença no seio da igreja. Destacar o anúncio do nascimento de Cristo. Revelar a importância das profecias bíblicas. Enfatizar o ensino sobre o significado dos nomes atribuídos a Jesus. Presciência é saber com antecipação e previsão. Ratificar é confirmar ou reafirmar o que foi dito e reivindicar, tomar sobre si ou para si. O texto: Isaías capítulo 7, 11, 12, 13, 14, 15, 16, Isaías 9, 6 e Isaías 9, 7. Pede ao Senhor teu Deus um sinal, quer seja embaixo, nas profundezas, ou em cima, nas alturas. Acás, porém, disse: Não o pedirei, e nem tentarei ao Senhor. Então disse o profeta: Ouve agora, ó casa de Davi. Acaso não vos basta fadigardes os homens, mas ainda fadigais também ao meu Deus? Portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal, e eis que a Virgem conceberá e dará luz a um filho, e lhe chamará Emanuel. Ele comerá manteiga e mel quando souber desprezar o mal e escolher o bem. Na verdade, antes que esse menino saiba desprezar o mal e escolher o bem, será desamparada a terra ante cujos dois reis tu tremes de medo. Porque o menino nos nasceu e um filho se nos deu e o governará, e o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz, para que se aumente o seu governo e venha a paz enfim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos exércitos fará isto. Ao profetizar sobre Emanuel, o profeta Isaías estava mostrando ao mundo que o Verbo se faria carne para habitar entre nós. Por isso seu nome significa Deus conosco. Uma promessa que foi feita cerca de 700 anos antes do seu nascimento. Se cumpriu na plenitude dos tempos, em Gálatas 4:4, revelando Deus tomando a forma de homem, Filipenses 25:11, e capaz de amar, compreender e socorrer aos necessitados. Ele veio para aplacar a ira de Deus sobre os pecadores. Emanuel é, portanto, um título essencialmente sacerdotal, aparecendo apenas 3 vezes na Bíblia inteira, Isaías 7:14, 8:8 e Mateus 1:23. O Emanuel foi prenunciado no princípio. Certamente já estava no conselho eterno de Deus um plano para a salvação do homem, que incluía um ato de sua graça, dar seu filho ao mundo. João 3,16. Esse ato divino trouxe ao mundo o Verbo de Deus em João 1, 1 e 2. E que na presciência divina foi morto antes da fundação do mundo em Apocalipse 3 e versículo 8 na parte B. Ele foi pronunciado na eternidade. Através do profeta Miqueias, Deus revelou que a manifestação de Emanuel se deu ainda na eternidade, cujas saídas são desde os tempos antigos e desde os dias da eternidade. Miqueias 5 e versículo 2. A eternidade é um estado atemporal, onde está inserida a triunidade divina. Salmos 90, 1 e 2. Nesse tempo divino foi profetizada a vinda do Emanuel à terra para salvar o homem que se havia perdido. 1 Pedro 1, no 18 ao 20. As Escrituras deixam claro que a morte sacrificial de Cristo na cruz é a razão da redenção do cristão, isto é, sua libertação da escravidão do pecado em Efésios 1:7.
Ele foi pronunciado no Éden. Após a queda do homem, Deus interveio com uma promessa: e porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Gênesis 3,15. Aqui está o que se denomina de proto-evangelho, isto é, a primeira referência feita ao Redentor, capaz de efetuar a purificação pelo pecado, bem como pagar a horrenda pena que este acarreta. Deus estava pronunciando a vinda do Emanuel, que se cumpriu literalmente quando Jesus nasceu. Lucas 2, versículos 6 e 7. Jesus veio com a missão primordial de desfazer todas as obras do diabo. 1 João 3:8. Ele foi pronunciado por Isaías. O profeta Isaías, nos dias do rei Acás, em Isaías 7:1, trouxe uma palavra profética pronunciando que uma virgem conceberia e daria à luz a um filho, e o seu nome seria Emanuel. O pleno cumprimento dessa profecia ocorreu quando Jesus Cristo nasceu no ventre de Maria. Mateus 1:23, Maria era virgem e assim permaneceu até a ocasião do nascimento de Jesus. A profecia de Isaías fala também de um Deus presente entre os homens, habitando entre os homens, fazendo-se semelhante aos irmãos, misericordioso e ajudador. Hebreus 2:17 e 18. Isaías destaca as marcas do Emanuel. A manifestação do Filho de Deus foi revelada ao profeta Isaías de modo muito peculiar. Deus lhe deu a mensagem em meio às crises existenciais do povo de Israel, pois o povo andava em densas trevas espirituais. Jesus é a luz do mundo, que dissipa todas as trevas espirituais. Cristo ilumina a mente incrédula, em 2 Coríntios 2, do 4 ao 6, nos guiando em toda a verdade até chegarmos ao céu. Em Apocalipse 22, 5. A marca da sua natureza humana. No bojo da profecia divina estava inserida a natureza humana do Emanuel, através das seguintes palavras: porque o menino nos nasceu. Isaías 9:6. Para que Deus pudesse entrar legalmente no mundo, ele precisaria dispor do ventre materno e fazer nascer seu filho. Lucas 1, do 30 ao 32. Em muitos momentos do seu ministério, Jesus demonstrou sua natureza humana, sentindo fome, sede, cansaço, solidão, angústia e alegria. João 4, 6, 19 e 28. Tudo foi necessário para que ele conhecesse as limitações humanas e no futuro se compadecer de nós como o nosso sumo sacerdote em Hebreus 4:15. A marca da sua natureza divina. Isaías descreve a natureza divina do Filho de Deus, o Emanuel, um filho se nos deu. Como o filho foi oferecido ao mundo, movido pelo amor do Pai, em João 3,16, Romanos 5:8. Confirmou sua natureza divina dizendo: quem me vê a mim, vê o Pai. João 14:9b. A revelação sobre a natureza de Deus, que inclui seus atributos e desígnios referentes à redenção da humanidade, se encontra na expressão da pessoa de Cristo. Eu e o Pai somos um, em João 10:30. Jesus estava se referindo à unidade de natureza e caráter, sendo essa a pedra fundamental da doutrina da Trindade em 1 Timóteo 3,16. A marca do seu governo. A profecia completa-se quando o profeta Isaías descreve com detalhes o governo de Cristo, nosso Emanuel. E o principado está sobre os seus ombros. Isaías 9:6. Esse versículo é um dos grandes pronunciamentos messiânicos e as tentativas de fazê-lo ajustar à época de Isaías não tiveram muito êxito, pois para os judeus essas eram declarações extraordinárias e quase impronunciáveis. Jesus foi condenado exatamente por causa das reivindicações que fez sobre si mesmo, pois pareciam grandes demais. Por isso, muitos judeus julgaram que ele blasfemava de Deus, reivindicando para si mesmo mais do que um homem poderia exigir. Mateus 26, do 59 ao 68. A vinda do Emanuel se cumpriu plenamente. Através do Evangelho de Mateus, e de uma maneira peculiar,
compreendemos a manifestação visível do Filho de Deus, o Emanuel ora, o nascimento de Jesus foi assim, Mateus 1,18. E de forma clara e descrita cada passo do momento culminante do cumprimento da profecia bíblica, em Mateus 1, do 18 ao 21, enfim, Jesus nasceu do 2 ao 1, hoje ele governa sobre a igreja sendo a cabeça, em Efésios 1,22 e Colossenses 1,18. No futuro, ele governará sobre as nações da terra, em Apocalipse 19:15. Cristo veio na plenitude dos tempos. Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei, em Gálatas 4:4. Até ali, tudo foi preparado para que Deus cumprisse suas promessas em Isaías 7:14. O idioma grego disseminado às estradas romanas preparadas à expectativa de um rei em Israel. Mateus 2:2. E por fim João Batista, o precursor, já havia se manifestado ao mundo em Mateus 3:1. Cristo foi anunciado pelas miríades celestiais. O anjo Gabriel foi encarregado de trazer a grande notícia em Lucas 1:26. Era um plano de vida em ação para trazer seu filho ao mundo em Lucas 1:31. E no momento de seu nascimento, anjos vieram anunciar aos pastores do campo em Lucas 2, do 8 ao 11, e depois o anjo do Senhor apareceu a José oferecendo livramento. Mateus 2, do 13 ao 19. E durante todo o seu ministério, Jesus foi auxiliado pelos anjos. Mateus 4:11, João 20:12. Em sua ressurreição, os anjos estavam sobre o local do túmulo para dar as boas novas. Em Mateus 28:5. Cristo recebeu o nome de Emanuel. No Evangelho de Mateus encontramos a confirmação da profecia de Isaías 7:14, onde, através de um sonho, José recebe as instruções acerca do nascimento do Filho de Deus e no nome pelo qual ele se chamaria Emanuel. Existe Deus, esse Deus conosco nunca faltará com o seu amparo. Consolo, despertamento, palavras de vida eterna e, por fim, voltará nas nuvens para nos levar para junto de si, em João 14, do 1 ao 6. Emanuel, o Deus presente na igreja. Em sua despedida aos discípulos, Jesus enfatizou sua presença conosco, dizendo: Eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Mateus 28:20. Realmente ele nunca desamparou seu povo, confirmando com sinais, prodígios e maravilhas a sua presença gloriosa. Marcos 16:20. Presente através do Espírito Santo. Em suas instruções aos discípulos, Jesus deixou claro que enviaria o Consolador para estar conosco. A partir do Pentecostes, em Atos 2, do 1 ao 4, a presença do Espírito Santo nunca faltou à igreja para regenerar, santificar, renovar e preparar para o arrebatamento da igreja. Presente através da salvação de almas. A presença de Deus na igreja é manifestada através da transformação de vidas. Esta obra se dá através do novo nascimento, em João 3, do 3 ao 5, e sendo operada pelo poder de Deus na vida dos que creem, em Romanos 1,16. A obra de acrescentar as almas à igreja é algo que vem diretamente do Senhor, presente através dos sinais. Os sinais prometidos por Jesus em Marcos 16 e 17 e 18 sempre fizeram parte da vida da igreja. Atos 2 e 43. Os sinais declaram o livramento da vida natural e espiritual. Através deles se manifesta a presença e proteção gloriosa do Senhor Jesus no meio do seu povo, manifestando a sua glória. A conclusão da mensagem é: Isaías, o profeta messiânico, foi quem dentre todos manifestou o maior número de profecias relativas a Jesus Cristo. Ao trazer a mensagem profética de um Deus presente entre os homens, ele estava pronunciando o nascimento virginal de Cristo, e isso se cumpriu plenamente, mudando o curso da história como cumprimento integral da palavra de Deus. Essa é a mensagem do Senhor ao teu coração.